Em uma manhã nebulosa no vilarejo de São Pedro das Três Cruzes, onde o sol se escondia atrás das nuvens como um tímido amante, o eco da humilhação quebrava a tranquilidade da brisa. Maria, uma jovem de pele morena e olhos que refletiam a dor de um passado recente, caminhava pelo caminho de terra batida em direção à praça central, seu coração pesado como uma âncora. Enquanto as pessoas a observavam, ela sentia o peso do julgamento em cada olhar, como se suas imperfeições fossem expostas em uma vitrine. A voz do coronel Arnaldo, um homem de prestígio e poder, ainda ressoava em sua mente, cortante como um punhal. Você vale menos que um cavalo de raça. Com as palavras ecoando em sua cabeça, Maria sentiu a desolação se instalar. Crescerá em um lar marcado pela pobreza, onde as expectativas eram baixas e o amor, escasso. Sua mãe, uma mulher forte e batalhadora, sempre a ensinar a valorizar sua dignidade, mas o mundo fora de casa mostrava outra realidade, onde a beleza e o status eram as únicas moedas de troca. Para o coronel, ela não passava de um fardo, um peso que não valia o esforço de carregar. E assim, o que poderia ser um amor se transformou em rejeição, uma troca cruel que a deixará sem chão. O cavalo, um puro sangue que Arnaldo tanto desejava, se tornará mais valioso que ela. A pergunta que pairava no ar era: o que fazer agora? Maria se perguntava se ainda havia espaço para sonhos em um coração quebrado. Enquanto atravessava a praça, as risadas e os sussurros a envolviam como uma névoa sufocante. Sentia-se invisível, um fantasma em sua própria vida. Mas, em meio à desolação, uma pequena luz apareceu. Era uma taverna simples, com a porta aberta como um convite à esperança. O cheiro do pão fresco e do café quente penetrava a brisa, e, sem pensar duas vezes, Maria entrou. A taverna estava quase vazia, exceto por um homem solitário que ocupava um canto. Seus olhos, escuros e profundos como um lago à noite, observavam Maria com uma mistura de curiosidade e compaixão. Ele era Joaquim, um apache marcado pelas cicatrizes da vida, tanto físicas quanto emocionais. Havia perdido sua família em um incêndio que devastou sua aldeia, e desde então vagava pela solidão, buscando um sentido em meio ao caos. O olhar de Joaquim, em vez de refletir julgamento, emanava um calor que Maria não sentia há muito tempo. "Você está bem?" ele perguntou com um sotaque suave, que contrastava com a dureza do mundo exterior. As palavras eram simples, mas para Maria, soaram como um bálsamo. Naquele instante, ela decidiu que, ao invés de se esconder, precisava se abrir. "Não sei", respondeu ela, a voz trêmula. "Fui trocada por um cavalo. A vida não faz sentido." Joaquim a observou com empatia, sem pressa. Ele a viu não como uma mulher quebrada, mas como uma guerreira que ainda lutava com as feridas do passado. A conversa fluiu naturalmente, e cada palavra trocada era um passo em direção a uma nova compreensão. Maria compartilhou suas experiências, desde a infância até o momento da humilhação. Joaquim escutava atentamente, a dor dela reverberando em sua própria história. Ele começou a contar sobre sua jornada, sobre a perda, mas também sobre a resiliência que o ajudou a sobreviver. "Às vezes, somos forçados a nos reinventar", disse ele. "O que importa não é o que nos foi tirado, mas o que escolhemos construir a partir do que resta." Enquanto falavam, uma conexão profunda começou a se formar entre eles, como um fio invisível que os unia. Maria sentiu o calor da aceitação, algo que nunca havia experimentado antes. O olhar gentil de Joaquim não a avaliava, mas a acolhia. Ele não a via como uma troca ou um fardo, ele a via como uma pessoa digna de amor e respeito. Aquela conversa se tornava um abrigo em meio à tempestade emocional que a cercava. O que começou como uma troca de dores transformou-se em um espaço seguro, onde Maria se sentia vista e ouvida. No entanto, a sombra do passado ainda pairava sobre ela. As vozes cruéis, as lembranças do coronel e a sensação de não pertencimento estavam sempre à espreita. Enquanto a conversa se aprofundava, o medo de se abrir completamente a impediu de abraçar a nova esperança que se formava. O que ocorreria se Joaquim descobrisse a verdade sobre seu passado? E se ele também a rejeitasse? Essas perguntas atormentavam sua mente, mas o calor da conexão com ele era inegável. O sol finalmente começou a surgir por trás das nuvens, lançando um brilho dourado na taverna. Maria percebeu que, por mais que o mundo lá fora fosse implacável, naquele pequeno refúgio, ela poderia encontrar um novo começo. Joaquim, percebendo seu silêncio, se inclinou na mesa. "O que você teme, Maria?" ele questionou, suas palavras carregadas de compreensão. Maria hesitou,
mas a segurança em seus olhos a encorajou a falar. Eu temo o amor, ela confessou. Temo me entregar a algo que pode ser tirado de mim novamente. A sinceridade em sua voz fez Joaquim refletir. O amor é um ato de coragem, ele respondeu. E mesmo que você tenha perdido muito, ainda é capaz de amar e ser amada. Não deixe que o passado defina seu futuro. Essas palavras penetraram profundamente em Maria, como uma flecha certeira. Ela tinha a escolha de se proteger ou se abrir para um novo mundo. Um mundo que poderia incluir Joaquim, um homem que demonstrava um tipo de amor que ela nunca havia conhecido. Com o estômago repleto de esperança e o coração pulsando com a possibilidade de um novo lar, Maria decidiu que não permitiria que o coronel e suas palavras cruéis dominassem sua vida. Ela estava pronta para reescrever sua história. Ali, ao lado de Joaquim, começava a vislumbrar um futuro onde a aceitação e o amor não eram apenas sonhos, mas realidades ao alcance de suas mãos. A coragem de se permitir amar começava a brotar em seu coração, como uma flor que ressurge após a tempestade. E assim, Maria deu o primeiro passo rumo à sua transformação. O caminho à frente seria difícil, repleto de desafios e memórias que ainda causavam dor. No entanto, com Joaquim ao seu lado, ela sentia que tinha encontrado um abrigo, um lugar onde poderia reconstruir sua dignidade e, quem sabe, seu coração. O horizonte se iluminava com a promessa de um amor que não conhecia limites, e a esperança crescia, como um novo amanhecer após a noite mais escura. O sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, enquanto Maria e Joaquim caminhavam juntos pela trilha que levava à pequena cabana onde ele vivia. O cheiro da terra úmida e das flores silvestres cercava-os, criando uma atmosfera que parecia acolher suas esperanças. A cada passo, Maria sentia-se mais leve, como se as sombras do passado estivessem se dissipando diante da luz que emanava do novo começo ao seu lado. Joaquim, silencioso, mas sempre atento, observava como ela se permitia respirar mais profundamente, libertando-se das correntes invisíveis que a prendiam. Assim que entraram na cabana, a simplicidade do lugar surpreendeu Maria. As paredes de madeira escura, o cheiro de ervas secas e o calor de uma pequena lareira criavam uma sensação de lar que ela nunca havia conhecido. Joaquim foi até a mesa, onde havia um pouco de comida já preparada. Com gestos cuidadosos, ele serviu um prato simples, mas farto. O conforto daquele momento fez o coração de Maria acelerar. Era como se ela estivesse se permitindo pela primeira vez saborear não apenas a comida, mas a gentileza que a envolvia. Enquanto comiam, Maria não pôde deixar de notar a maneira como Joaquim a olhava. Era um olhar que falava mais do que palavras poderiam expressar. Uma mistura de respeito, cuidado e, talvez, uma esperança silenciosa de que ela encontrasse sua paz. O silêncio entre eles não era opressivo, mas sim um espaço onde as emoções podiam fluir sem pressa. Ela sentiu que estava começando a entender que o amor não precisava ser um ato grandioso, mas sim uma série de pequenos gestos que construíam um afeto profundo. Naquela noite, enquanto se sentavam juntos à lareira, Maria começou a contar suas histórias. As lembranças ainda eram dolorosas, mas agora havia um abrigo seguro onde podia colocar suas vulnerabilidades. Ela falou sobre o coronel e a forma como a trocou por um cavalo, como se fosse uma mercadoria sem valor. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas a cada palavra que saía de seus lábios, havia uma sensação de libertação. Joaquim a ouvia atentamente, e cada vez que suas mãos se encontravam, um calor reconfortante se espalhava por seus corpos. Você não é o que o coronel disse que era, Joaquim falou finalmente, quebrando o silêncio. Você é muito mais do que isso. Você é forte, e merece ser amada como você é. As palavras dele ecoaram dentro de Maria, e ela sentiu um peso se dissipar, como se a verdade estivesse finalmente sendo revelada. O amor que ela havia sonhado em segredo, mas que parecia tão distante, agora parecia palpável. Os dias passavam, e Maria começou a se envolver na vida simples que Joaquim levava. Ela ajudava nas tarefas diárias, cultivava ervas e flores ao redor da cabana, e, aos poucos, sua alma se reanimava como uma planta que renasce após a estiagem. No entanto, as sombras do passado não desapareceram completamente. Lembranças de humilhação e desprezo frequentemente surgiam, como fantasmas tentando recuperar seu espaço em seu coração. Certa tarde, enquanto trabalhavam juntos no jardim, uma figura familiar apareceu à distância. Era o coronel, montado em seu cavalo, cercado por alguns de seus homens. O coração de Maria disparou, e um frio percorreu sua espinha. O coronel desceu do cavalo e se aproximou.
seu olhar arrogante e desdenhoso como sempre. O que você está fazendo aqui, Maria? Já não bastava a vergonha que causou a todos nós? Agora se junta a esse homem? A raiva e o medo inundaram o coração de Maria, mas, ao olhar para Joaquim ao seu lado, sentiu a força que ele emanava. Ele se colocou à frente dela, como um escudo, os olhos fixos no coronel. Ela não deve nada a você. Você não pode ditar o valor de ninguém, muito menos o dela. A firmeza de Joaquim ressoou como um trovão, e Maria sentiu uma onda de coragem inusitada. O que você quer, coronel? Veio apenas para relembrar as cicatrizes do passado? Ou veio tentar destruir o que ela construiu? Joaquim desafiou, e a tensão no ar era palpável. O coronel hesitou, surpreso com a ousadia de Joaquim, mas logo recuperou sua postura. Ela não merece ser respeitada. Se você acha que pode dar a ela o que nunca teve, está enganado. Maria então respirou fundo, sentindo o calor do apoio de Joaquim. Eu sou mais do que a sua opinião, coronel. Sou mais do que as suas palavras cruéis. Eu sou um ser humano que merece amor e respeito. As palavras saíram firmes, e, pela primeira vez, ela sentiu que estava se levantando em defesa de si mesma. As lembranças de dor começaram a se transformar em pedras que construíam seu novo caminho. A confrontação terminou sem uma vitória clara, mas para Maria já era uma vitória. Ela havia encontrado sua voz, e isso era mais poderoso do que qualquer insulto que o coronel poderia lançar. Ao voltar para a cabana, Joaquim segurou sua mão, e juntos eles caminharam em silêncio, permitindo que a confiança mútua curasse as feridas ainda abertas. A conexão entre eles se tornava mais forte a cada dia, e Maria sentia que a esperança estava florescendo como um campo em plena primavera. Naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam intensamente no céu, Maria decidiu que não permitiria que o passado a definisse. Ao lado de Joaquim, ela começava a vislumbrar não apenas um futuro, mas um lar feito de amor incondicional, onde o abrigo era construído não apenas com paredes, mas com o respeito e a dignidade que ela sempre mereceu. E assim, sob aquele céu iluminado, ela se permitiu amar e ser amada, como uma flor que finalmente se abre ao sol. A cabana, embora rústica, pulsava com a nova energia que Maria e Joaquim trouxeram para dentro dela. As paredes, antes frias e sem vida, começaram a ressoar com risos e conversas suaves. Maria se permitiu sonhar. Os grãos de luz que filtravam pelas frestas da madeira pareciam sussurrar promessas de um futuro melhor. Assim, nas noites de lua cheia, enquanto o vento suave dançava entre as árvores, eles compartilhavam histórias. Maria falava de sua infância, das festas em sua cidade natal, onde as risadas ecoavam pelas ruas de paralelepípedos. Joaquim, por sua vez, contava sobre seu próprio passado, cheio de solidão e desafios, mas sempre com um tom de esperança. Um dia, enquanto os dois caminhavam pela floresta, Maria se deparou com uma visão que a deixou sem palavras. Um campo vasto coberto de flores silvestres, emoldurado por montanhas ao longe. Era um lugar que parecia retirado de um sonho. Joaquim, percebendo a admiração dela, parou e disse: "Este lugar é especial, Maria. Aqui, as flores crescem livres, assim como nós podemos ser." Aquelas palavras tocaram profundamente o coração dela, e a metáfora a fez refletir sobre sua própria jornada. No entanto, a tranquilidade que encontraram não veio sem desafios. As sombras do passado não se dissipavam tão facilmente. As visitas do coronel tornaram-se mais frequentes, sempre carregadas de um desdém calculado, como se ele quisesse relembrar Maria de sua posição na sociedade. Um dia, ele apareceu na porta da cabana, com um sorriso sarcástico e um ar de superioridade. "Maria, sua escolha é patética. Abandonou tudo por um homem que não tem nada a oferecer, exceto uma vida de miséria." Maria sentiu a raiva fervendo dentro dela, mas ao invés de se deixar consumir por aquele veneno, olhou nos olhos do coronel e disse: "Esse homem me deu o que você nunca pôde, respeito e amor. A miséria que você menciona é a liberdade que eu escolhi. E essa liberdade é mais valiosa que qualquer riqueza que você tenha." Naquele instante, algo mudou dentro dela. Ela percebeu que sua dignidade não era definida pela opinião dos outros, mas sim pela força que ela cultivava em seu interior. Joaquim assistia a cena, admirado e orgulhoso. Ele sempre soube da força de Maria, mas agora ela estava se revelando, quebrando as correntes que aprendiam ao passado. O coronel, irritado, revirou os olhos e se afastou, mas não sem antes deixar uma última provocação: "Um dia, você vai se arrepender da sua escolha."
Essas palavras ecoaram na mente de Maria, mas em vez de medo, sentir aquela semente de dúvida apenas a fortaleceu. Ela não precisava da aprovação de ninguém para definir seu valor. Ao voltarem para a cabana, Joaquim tomou a mão de Maria mais uma vez. Você foi incrível. Sua coragem é inspiradora, disse ele, a sinceridade em sua voz ressoando com a verdade. Eu ainda tenho muito que superar, Joaquim. Às vezes, a luta parece insuportável, Maria confessou, o peso das incertezas à vista. Juntos, podemos enfrentar qualquer tempestade. O que importa é que você tenha encontrado sua voz. Vamos construir nosso lar, um lugar onde a dor do passado não tenha mais poder sobre nós, ele respondeu, sua força e amparo tornando-se um porto seguro. As semanas se transformaram em meses, e a conexão entre eles apenas se aprofundou. Maria começou a dedicar-se a pequenas tarefas na pequena propriedade que compartilhavam. Ela plantou flores no jardim, cada semente uma metáfora para seu próprio renascimento. Joaquim, por sua vez, ajudava a construir uma cerca ao redor do terreno, simbolizando a proteção que eles ofereciam um ao outro. Juntos, eles transformaram não apenas a casa, mas também o que ela representava, um santuário. Contudo, não era apenas o coronel que representava um obstáculo. As vozes da comunidade também ecoavam, sussurros de desaprovação que penetravam na simplicidade de sua nova vida. As mulheres que uma vez foram amigas de Maria agora a olhavam com desdém. Virou a mulher de um homem que não tem nada. O que ela pensa que está fazendo? Diziam entre si. A dor da rejeição era aguda, mas Maria se lembrava da força que havia encontrado. Em vez de se retrair, ela começou a se envolver em pequenas ações comunitárias, mostrando que sua nova vida não era apenas uma fuga, mas uma escolha consciente de construir algo melhor. Um dia, enquanto organizavam um evento para as crianças da comunidade, ela viu um grupo de meninos rindo e brincando. A inocência deles a fez refletir sobre o que realmente importava. Ela se lembrou de sua própria infância, das visões de um futuro brilhante, e decidiu que não permitiria que o passado a mantivesse presa. Através da ação, Maria começou a restaurar sua conexão com a comunidade, um passo de cada vez. E Joaquim estava sempre ao seu lado, silenciosamente apoiando-a, respeitando seu espaço e suas decisões. Ele entendia que a verdadeira transformação vinha de dentro, e a cada pequeno triunfo de Maria, seu amor por ela crescia, como as flores que ela plantara. Certa noite, sob um céu repleto de estrelas, Maria sentou-se ao lado de Joaquim, olhando para o horizonte. Você acredita que um dia poderemos deixar o que passou para trás? Perguntou ela, a insegurança voltando a assombrá-la. Eu acredito que somos mais fortes do que as nossas cicatrizes. O que passou nos moldou, mas não nos define. O que importa é o que escolhemos construir a partir de agora. Este lugar é o nosso lar, e aqui, nós temos um ao outro, ele respondeu, sua voz suave, como um raio de luz em meio à escuridão. Aquelas palavras foram como um bálsamo para as feridas de Maria. Ela sorriu, não apenas para Joaquim, mas para o futuro que se desdobrava diante deles, uma tapeçaria tecida com amor, dignidade e um novo sentido de pertencimento. A esperança florescia, e com ela, a certeza de que nunca mais seria apenas uma sombra do que alguém esperava dela. Ao lado de Joaquim, ela estava pronta para enfrentar qualquer tempestade que viesse, porque agora sabia, o amor verdadeiro e a dignidade se entrelaçam em uma dança que ninguém pode desfazer. Você acredita que um dia poderemos deixar o que passou para trás? Perguntou ela, a insegurança voltando a assombrá-la. Eu acredito que somos mais fortes do que as nossas cicatrizes. O que passou nos moldou, mas não nos define. O que importa é o que escolhemos construir a partir de agora. Este lugar é o nosso lar, e aqui, nós temos um ao outro, ele respondeu, sua voz suave, como um raio de luz em meio à escuridão. Aquelas palavras foram como um bálsamo para as feridas de Maria. Ela sorriu, não apenas para Joaquim, mas para o futuro que se desdobrava diante deles, uma tapeçaria tecida com amor, dignidade e um novo sentido de pertencimento. A esperança florescia, e com ela, a certeza de que nunca mais seria apenas uma sombra do que alguém esperava dela. Ao lado de Joaquim, ela estava pronta para enfrentar qualquer tempestade que viesse, porque agora sabia, o amor verdadeiro e a dignidade se entrelaçam em uma dança que ninguém pode desfazer. Naquela noite, com o cheiro do campo e o canto distante dos grilos, Maria fez uma promessa silenciosa para si mesma. Em seu coração, guardava o desejo de ser mais do que apenas uma sobrevivente. Ela queria ser uma guerreira, alguém que lutaria por sua felicidade e pela felicidade daqueles que amava.
Os dias seguintes trouxeram um novo ritmo à vida de Maria e Joaquim. Juntos, construíam não só o espaço físico que chamavam de lar, mas também um refúgio emocional, onde a dor do passado poderia ser curada pelo amor e pela aceitação. Eles plantaram uma pequena horta, onde as sementes de esperanças e sonhos eram semeadas lado a lado. Maria aprendeu a cultivar não apenas a terra, mas a sua própria essência, enquanto Joaquim, com suas mãos calejadas, mostrava a ela como o trabalho árduo poderia trazer não apenas alimento, mas também força e um profundo senso de realização. Entretanto, o passado não estava tão disposto a deixá-los em paz. Ecoando pelos campos e entre as árvores, os rumores sobre o coronel e sua traição ainda pairavam como uma sombra. Embora a comunidade tenha acolhido Maria e Joaquim, era impossível ignorar os olhares de reprovação e as murmurações que surgiam quando se falava de sua história. O coronel, ressentido e ainda determinado a manter seu domínio, espalhava mentiras, tentando reescrever a narrativa à sua maneira. Ele queria que todos acreditassem que Maria era uma vagabunda, uma traidora, e que Joaquim, por sua vez, era um homem sem valor, que havia se deixado enganar. Uma tarde, enquanto Joaquim trabalhava na horta, Maria decidiu ir à cidade para vender algumas verduras. Caminhando entre as barracas e os comerciantes, ela sentiu a pressão dos olhares, como se cada pessoa estivesse avaliando suas escolhas e seu valor. Ao passar por um grupo de mulheres que conversavam animadamente, ouviu seu nome ser mencionado. Você viu aquela Maria? A que o coronel trocou por um cavalo? Agora está tentando se fazer de digna, disseram elas, rindo. O coração de Maria apertou. Aquelas palavras cortaram mais fundo do que qualquer lâmina. Ela sentiu a humilhação e a dor surgirem novamente, mas antes que pudesse se deixar abater, uma voz familiar surgiu ao seu lado. Não ligue para elas, Maria, disse a senhora Ana, uma mulher idosa que sempre tinha um sorriso acolhedor. Você é mais do que os boatos que tentam te rotular. Lembre-se do que você construiu aqui. As palavras de Ana foram como um sopro de esperança, ajudando Maria a se reerguer. Ela sorriu, agradecida, e continuou seu caminho, mas a semente da dúvida havia sido plantada. Ao voltar para casa, a tensão interior que Maria sentia a acompanhou. Joaquim percebeu sua inquietação. Enquanto preparavam um jantar juntos, ela decidiu abrir seu coração. Eu ouvi as mulheres na cidade, Joaquim. Falaram de mim, do que aconteceu. Às vezes, sinto que nunca serei capaz de escapar do que o coronel fez, do que ele me fez. Joaquim parou por um momento, olhando nos olhos dela, buscando as palavras certas. Maria, você não é o que os outros pensam. Você é quem escolhe ser. Lembre-se de que você já se ergueu uma vez. Não deixe que o medo defina seu futuro, disse ele, sua voz firme e calorosa. Essas palavras ressoaram em Maria, que começou a compreender que a verdadeira batalha não era apenas contra o passado, mas também contra as percepções que os outros tinham sobre ela. A autoestima e a dignidade que ela estava construindo eram preciosas e não deveriam ser levadas por um vento de fofocas. A partir daquele momento, Maria decidiu que não permitiria que a sombra do coronel ofuscasse sua luz. O amor que ela e Joaquim compartilhavam era mais forte que qualquer julgamento. Diante desse novo entendimento, ela começou a se abrir mais para a comunidade. Começou a participar de reuniões locais, oferecendo-se para ajudar no que fosse preciso. Sua força e determinação começaram a mudar as percepções ao seu redor. As mulheres que antes riam agora a observavam com uma nova admiração, e nem mesmo as palavras amargas do coronel puderam impedir que a verdade de sua jornada se espalhasse. Com o passar do tempo, a conexão entre Maria e Joaquim se fortaleceu. O amor que cultivaram, longe do olhar crítico do mundo, começou a florescer em algo belo e profundo. Numa noite tranquila, enquanto as estrelas cintilavam sobre eles, Joaquim tomou a mão de Maria. Prometo que estaremos juntos, não importa o que aconteça. Você é meu lar, e eu sou seu. Vamos enfrentar tudo isso juntos. Maria sorriu, sentindo-se completa, não apenas como mulher, mas como uma parceira, uma amiga e, acima de tudo, uma guerreira. Os ecos do passado ainda a acompanhavam, mas agora, em vez de medo, havia coragem. Ela decidiu que, se o coronel pensava que poderia controlá-la, ele estava enganado. A liberdade que ela encontrou ao lado de Joaquim estava além de qualquer poder que ele pudesse exercer. Maria estava pronta para mostrar ao mundo que o amor e a dignidade podiam vencer os mais cruéis dos julgamentos. E assim, com um passo firme e determinado, ela começou a traçar o caminho para um futuro que seria dela,
onde cada desafio se tornaria uma oportunidade de se reafirmar e brilhar. A determinação de Maria transformou-se em uma chama ardente, e as noites tranquilas ao lado de Joaquim eram um abrigo seguro contra os ventos gelados da opressão. Ela sabia que a luta mal havia começado, mas agora, havia um aliado ao seu lado que não apenas compreendia suas feridas, mas também as respeitava. Por meses, eles cultivaram um espaço onde o amor florescia, longe dos olhares inquisidores e das vozes cruéis que, antes, haviam atormentado sua vida. Certa noite, enquanto o luar banhava a pequena cabana que agora chamavam de lar, Maria decidiu que era hora de agir. Com o coração acelerado e a mente repleta de ideias, dirigiu-se a Joaquim. Precisamos nos unir à comunidade local. Precisamos que eles vejam que somos mais do que as nossas origens, que somos mais do que o coronel disse sobre nós, disse ela, a voz firme e decidida. Joaquim a olhou com orgulho, admirando sua coragem. Você está certa. Juntos, podemos mostrar a eles que o que importa é quem somos, não de onde viemos, respondeu, segurando sua mão com ternura. O brilho em seus olhos era contagiante, e Maria sentiu-se mais forte a cada palavra que passava entre eles. No dia seguinte, armada com essa nova certeza, Maria decidiu que era hora de ir à feira local, um lugar onde as pessoas se reuniam e as histórias eram contadas. O ambiente vibrava com risos, conversas e, acima de tudo, preconceitos velados. Ao entrarem na feira, ela podia sentir os olhares, alguns curiosos, outros hostis, mas agora havia uma força que a impulsionava. Joaquim estava ao seu lado, um pilar de apoio, e isso a encorajava. Enquanto caminhavam entre as barracas coloridas, Maria começou a interagir com as pessoas, apresentando-se e tentando compartilhar sua história. A princípio, as reações eram mistas. Alguns a escutavam, curiosos, enquanto outros viravam o rosto, incapazes de ignorar o que o coronel havia dito. Mas Maria não desistiu. Com cada sorriso e cada gesto de amizade, ela se tornava mais visível, mais vibrante, e aqueles que antes eram indiferentes começaram a notar a luz que emanava dela. O dia avançou e, em meio às conversas, Maria teve a oportunidade de conhecer algumas mulheres da comunidade. Elas eram guerreiras em suas próprias batalhas, e a conexão era instantânea. Uma delas, Ana, uma mulher de força e determinação, sentou-se ao lado de Maria e disse: "Eu conheço sua história. O que o coronel fez foi desprezível, mas não deixe que isso defina quem você é. Você é mais do que a dor que carregou. Juntas, podemos ajudar umas às outras." Essas palavras foram como um bálsamo para a alma de Maria. Ao longo do dia, conversas se desdobraram, e compartilhou seus sonhos, suas esperanças e a luta que travava. A cada palavra, as mulheres ao seu redor começaram a ver Maria não como uma mulher que havia sido rejeitada, mas como uma líder em ascensão, alguém que, com coragem, desafiava o status quo. No final da feira, Maria sentiu que, pela primeira vez, estava começando a ser aceita como parte daquela nova comunidade. Com o passar das semanas, a conexão entre Maria e as mulheres locais continuou a se estreitar. Elas se reuniam regularmente, compartilhando histórias de vida e experiências, criando um espaço seguro e acolhedor. Joaquim, por sua vez, começou a se envolver com os homens da comunidade, ajudando em tarefas e construindo relações de respeito mútuo. Juntos, formavam uma rede de apoio que desafiava as narrativas limitantes que os cercavam. No entanto, a sombra do coronel ainda pairava sobre eles. Notícias sobre a ousadia de Maria e Joaquim chegaram até ele, e a ira do coronel se intensificou. Ele não poderia permitir que uma mulher, uma trocada por um cavalo, fosse vista como uma vitoriosa. Assim, ele começou a espalhar rumores, tentando desacreditá-los, usar a força do medo para tentar recolher o que considerava seu. Certa tarde, em um momento de tranquilidade, enquanto os dois apreciavam o pôr do sol, a conversa tomou um rumo inesperado. Joaquim, sentindo a tensão no ar, disse: "Precisamos nos preparar. O coronel não vai ficar parado. Ele não suporta ver você brilhar assim." Maria, olhando para o horizonte, respondeu: "Não posso retroceder agora. Ele pode tentar nos derrubar, mas temos algo que ele nunca terá: a verdadeira comunidade." E assim começou a luta de Maria e Joaquim para consolidar suas conquistas. Eles organizaram uma reunião na praça da cidade, convocando todos que acreditavam na mudança. Maria, com seu espírito indomável, tomou a frente. "Estamos aqui para mostrar que somos mais fortes juntos. Não somos apenas um reflexo do que o passado nos impôs. Somos livres para escolher quem queremos ser,
disse ela, sua voz ecoando com paixão. O dia da reunião chegou, e a praça estava repleta de pessoas, algumas já conhecidas e outras novas, unidas pela esperança e pela necessidade de mudança. O coronel, em uma tentativa de destruição, compareceu, suas feições endurecidas por desprezo. Mas Maria não se intimidou. Com Joaquim ao seu lado, ela levantou a cabeça e enfrentou seu opressor. Você não define nossa história, proclamou, sua voz firme e clara. Hoje, nós escolhemos sermos livres. A tensão era palpável, mas havia algo mágico no ar. O povo começou a aplaudir, a se unir em torno daquela nova narrativa. E, em um instante, Maria sentiu que a história dela estava finalmente sendo reescrita. O amor e a dignidade que cultivaram juntos eram mais poderosos do que qualquer arma que o coronel pudesse ter. À medida que a noite caía, os ecos de sua declaração ainda ressoavam, e Maria percebeu que o caminho à frente seria repleto de desafios. Mas agora, ela não estava sozinha. Juntos, eles poderiam enfrentar não apenas os preconceitos do passado, mas também construir um futuro onde o amor e a dignidade eram as bases de um novo lar. E assim, em meio a aplausos e os primeiros sinais de aceitação, Maria se sentiu mais forte do que nunca. O lar que estava construindo com Joaquim não era apenas um refúgio, mas um símbolo de resistência, transformação e, acima de tudo, amor. O calor da noite se intensificava, e Maria sentiu a adrenalina pulsar em suas veias. Os aplausos ecoavam como um mantra de liberdade, e ela sabia que tinha o apoio de todos ao seu redor. As pessoas que antes a viam como uma mera sombra do passado agora a reconheciam como uma líder, alguém que ousava sonhar e lutar. Joaquim, ao seu lado, parecia irradiar um brilho que ela nunca tinha visto antes. Havia algo profundamente transformador em sua presença. Ele era mais do que um amor, era um pilar de força. Mas o coronel, em sua fúria, não se deixaria abalar facilmente. Ele avançou, seus olhos queimando com uma mistura de desprezo e incredulidade. Vocês acham que estão livres? Isso é apenas uma ilusão. Eu sou a lei aqui, bradou, sua voz retumbando como um trovão. As palavras dele pareciam uma tentativa de sufocar a esperança que começava a florescer entre os habitantes da aldeia. Contudo, Maria não se deixou intimidar. Com um gesto firme, ela fez um sinal para que Joaquim permanecesse ao seu lado, mas seu coração pulsava com a certeza de que a verdade e a dignidade eram mais fortes do que qualquer poder opressivo. Em um ato de coragem, Maria se aproximou do coronel. A lei que você representa é feita de medo e opressão, mas nós somos a mudança. Nós escolhemos a liberdade e a dignidade. Sua voz ecoou, firme e desafiadora. O povo, antes tão temeroso, começou a se unir ao redor dela. Juntos, eles formaram um círculo de resistência. Maria sentiu a força daquele coletivo, a união de almas que ansiavam por um futuro diferente. A coragem dela se refletia nos rostos ao seu redor, e a chama da esperança se acendia em cada um deles. Os murmúrios de apoio se intensificaram, e Joaquim, percebendo a força da liderança de Maria, tomou a frente. Nós não queremos mais viver sob o peso do seu julgamento. Nós somos dignos, e juntos, podemos construir um lugar onde amor e respeito reinem. Seu apelo ressoou através da multidão, e a tensão no ar se transformou em uma onda de determinação compartilhada. Aquela pequena aldeia, marcada pelo medo, estava começando a despertar. O coronel, percebendo que sua autoridade estava sendo desafiada, reagiu com raiva. Vocês não sabem o que estão fazendo. Isso vai acabar mal. Mas mesmo as suas ameaças não conseguiram abalar a nova força que emergia. Maria olhou nos olhos da multidão e viu um reflexo de sua própria luta, uma luta que não era apenas dela, mas de todos que tinham sofrido sob a opressão. Se você quer a nossa submissão, terá que lutar muito mais do que isso, afirmou Maria, sentindo a adrenalina e a paixão darem vida às suas palavras. E, naquele momento, o clamor da multidão se tornou um grito de esperança. A voz de Maria uniu-se ao coro de protesto e resistência. Era uma nova era, uma nova narrativa começando a ser escrita, e a inclusão de cada pessoa ali presente era fundamental. A noite avançava, e o coronel, percebendo que estava perdendo a batalha de ideias e corações, decidiu que precisava agir de forma mais drástica. Ele se virou e deu um passo frente, tentando intimidá-los, mas um gesto de Joaquim, colocando a mão protetora sobre o ombro de Maria, fez com que o homem parasse. Veja, coronel, não é você quem determina nosso destino. Nós somos mais fortes juntos. Não vamos mais permitir que seu medo nos divide. O coronel hesitou,
surpreso com a união. O que antes parecia ser a opressão do passado agora se transformava em um campo de batalha pela dignidade. E, naquele momento, Maria compreendeu que sua verdadeira luta não era contra o coronel, mas, sim, contra as correntes invisíveis que prendiam os corações das pessoas. A verdadeira batalha era pela transformação daquele lugar, pela construção de um lar onde todos seriam bem-vindos. Num clímax de tensão, a multidão começou a cantar, uma canção antiga que falava de liberdade e esperança. A música ecoava pela aldeia, trazendo lágrimas aos olhos de muitos. Maria e Joaquim se entreolharam, e naquele instante, um novo sentimento brotou entre eles, um amor que não era apenas romântico, mas um amor pela vida, pela dignidade e pela liberdade. O coronel, percebendo que seu poder estava sendo desmantelado, virou-se, derrotado. Ele partiu, deixando para trás o peso de uma história que não mais pertenceria a ele. A multidão, agora unida e fortalecida, aplaudia não apenas a derrota de um opressor, mas a vitória da esperança e da dignidade. Com o amanhecer, a aldeia parecia diferente. Os rostos antes marcados pelo medo agora brilhavam com a luz da liberdade. Maria, em meio a todos, sentiu que a casa que ela estava construindo com Joaquim não era apenas um abrigo físico, mas um lugar onde cada um poderia encontrar aceitação e pertencimento. O amor que se espalhava ali era contagiante. Juntos, vamos reconstruir nossa história, prometeu, sua voz ressoando com toda a força que tinha. Anos se passaram, e a aldeia prosperou. O lar de Maria e Joaquim se tornou um símbolo de resistência e inclusão. As lições do passado foram ensinadas às novas gerações, e a história deles se tornou uma lenda que inspirava outros a lutarem por sua dignidade. Maria olhou para os rostos de seus filhos e sentiu um amor profundo e incondicional. Se esta história tocou seu coração, curta, compartilhe e comente de onde me vê, e inscreva-se no canal, pois há muitas histórias como está esperando para serem contadas.